Efésios 3, versículo 1, diz assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Oremos. Pai, nós te pedimos que fales ao nosso coração nesse momento. Nós queremos ouvir a tua palavra, compreender a mensagem do teu evangelho. Queremos aplicar, meu Deus, a tua palavra em nossas vidas e que nós possamos viver pelo teu mandamento, desfrutar as bênçãos que existem em obedecê-lo. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Nós precisamos de ti. Precisamos do teu Santo Espírito. Nós oramos a ti, Pai, confiantes, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Pode sentar-se, irmãos. Então, o assunto que eu quero destacar com vocês essa noite, nesse trecho da carta, é justamente isso. É sobre o sofrimento. Muitas vezes nós passamos por dificuldades, por apertos, por privações, por sofrimentos de vários tipos. E, especialmente para nós que somos cristãos, não é fácil. Não é fácil, não é agradável falar sobre o sofrimento. Todos nós, com certeza, já sofremos. E ninguém, estando no seu juízo perfeito, tem prazer no sofrimento. Ao contrário, nós buscamos o bem-estar, nós buscamos o sossego, nós buscamos a tranquilidade. Mas sofremos, essa que é a verdade. E na tentativa de lidarmos com o sofrimento, algumas pessoas acabam tratando desse assunto de maneira equivocada. Eu vou mencionar aqui para vocês duas maneiras de enxergar o sofrimento que são erradas, maneiras errôneas, mas por vezes nós encaramos ela assim. A primeira forma de nós entendermos o sofrimento é o triunfalismo. O que é o triunfalismo? É um pensamento que é muito comum no meio das igrejas evangélicas, que é um pensamento que costuma demonizar o sofrimento. Então, sofrer, sentir dor, fome, doença, pobreza, tudo isso, muitos ditos evangélicos atribuem ao diabo. Então, se você sofre algo desse tipo, ou você não tem fé, ou você está em pecado. Então, é uma rejeição ao sofrimento, uma demonização da experiência do sofrimento. Eles pensam, então, os triunfalistas, para estar bem com Deus, eu preciso enriquecer em todos os aspectos da minha vida. Essa maneira é uma maneira errada de ver o sofrimento. Sofrimento não é do diabo. Sofrimento não tem suas causas no diabo, ou não no diabo somente. A segunda maneira de ver de enxergar o sofrimento
também está errada, é justamente o extremo oposto. É o que nós chamamos de ascetismo. Embora não seja tão comum hoje em dia, embora não haja tantas pessoas nas igrejas com essa visão, ela já foi uma visão muito comum e predominante no passado no cristianismo. É aquela visão que faz justamente a interpretação contrária do sofrimento e trata o sofrimento em si como uma virtude. E quando o indivíduo não sofre, é porque falta vida piedosa para ele. Então, ele procura na penitência, no autoflagelo, uma forma de amenizar a sua autoculpa. Foi por causa desse tipo de pensamento que criaram-se os mosteiros. Então, monges isolavam-se da sociedade, viviam numa vida de reclusão para buscar justamente esse autossofrimento, esse autoflagelo, uma forma de eliminar o sentimento de culpa. Se eu não sofro é porque as coisas não estão bem comigo, né? Crente tem que sofrer, esse é o pensamento deles. Bom, os dois pensamentos estão errados. A verdade é uma só, nós sofremos. Isso é um fato. Se você não sofre hoje, você já sofreu no passado, num passado mais distante, num passado mais recente. E se você nunca sofreu, não sofre hoje, você não está imune de nunca sofrer. Em breve, talvez em breve agora, ou mais lá na frente, você vai sofrer. E por que é que o cristão sofre? Porque vem ao nosso pensamento, vem à nossa mente, uma ideia de que se eu estou do lado de Deus, eu não sofro. Se Deus é vitorioso em tudo, eu não sofro. Esse é um pensamento pelo qual nós somos muitas vezes tentados. Mas nós precisamos responder a pergunta: se eu sou cristão, se eu estou do lado de Deus, por que é que eu sofro? E a resposta é muito clara, é muito simples, é muito objetiva. O crente sofre porque o crente é gente, e gente sofre. O cristão sofre porque o cristão é ser humano, e ser humano sofre. Ou você imaginou que quando você entregou sua vida para Jesus, você virou um extraterrestre? Você sofre porque você é de carne e osso. Você sofre porque você é gente. O sofrimento entrou no mundo por meio do pecado. Nós estamos num mundo que jaze no maligno. Nós vivemos no meio de uma geração má e incrédula e adúltera. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não só os reveses, os infortúnios alcançam o crente e o descrente, como as bênçãos e as sortes também. Jesus disse isso. Deus faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Então a recompensa pela justiça e pela fidelidade não são nesse tempo somente. Sim, nós viremos muitas bênçãos do Senhor. Eu tenho certeza que se nós sentássemos aqui e começássemos a esquadrinhar a nossa experiência com Cristo, há muitas bênçãos. Há bênçãos recentes, há bênçãos do passado, mas do mesmo jeito que o sol nasce para todos e a chuva cai para todos, assim também nós desfrutaremos muitas vezes sofrimentos. Sofrimentos que são inevitáveis, como por exemplo o luto. Nós temos entes queridos, não temos? Temos pais, temos irmãos, temos filhos, temos cônjuge. E essas pessoas são de carne e osso, não são? Elas são perecíveis, elas morrem, não morrem? O luto é algo que nós certamente, um momento ou outro, vamos experimentar. É um sofrimento? As pessoas gostam? Ninguém gosta, ninguém aqui está fora do juízo para gostar de sofrimento. Mas demonizar o sofrimento, tratar o sofrimento como uma maldição em si mesmo, está completamente errado. E tratar o sofrimento como uma virtude em si mesmo e buscar sofrer como uma forma de amenizar a sua culpa é desprezar aquilo que Cristo fez na cruz por nós. Então nós precisamos, com calma, com prudência, com temperança, olhar para o sofrimento quando ele vier na nossa vida, entendermos as causas e vermos o que é que Deus pode nos ensinar por meio do sofrimento.
E nós temos que olhar o sofrimento na vida do outrem e procurar entender como podemos encorajar, consolar, confortar, apoiar ele na hora do sofrimento. Vamos analisar o que Paulo diz aqui sobre o seu próprio sofrimento para podermos entender como nós devemos lidar com o nosso sofrimento, o sofrimento que vem muitas vezes sobre o cristão. Então, nós já entendemos que a causa do sofrimento é o mal no mundo, e a causa do mal no mundo é o pecado e a desobediência humana. Versículo 13, começar do último versículo aqui, ele diz algo, ele diz assim: não desanimem por causa dos meus sofrimentos. Não desanimem por causa das minhas aflições. Por que o Paulo está dizendo isso? Porque o Paulo estava preso em Roma. Paulo, a pessoa que plantou a igreja em Éfeso, né? Quem foi a pessoa que plantou a igreja aqui em Vera? Pastor Samuel? Vocês têm um carinho enorme por ele, não tem? Agora imagina que por causa de perseguição religiosa, o pastor Samuel estivesse preso. Então vocês estariam tristes, então vocês estariam orando por ele, entristecidos nos seus corações. Então Paulo diz assim: não desfaleçam, não desanimem por causa das minhas aflições, por causa das minhas angústias, por causa que eu estou preso em Roma. Paulo preso por causa de uma perseguição dos judeus, por causa do seu ministério, de estar pregando que o não-judeu também participava da aliança de Deus. No entanto, ele pede aos efésios que não desanimem ao saber disso, mas que eles saibam que isso, o motivo da prisão de Paulo, era a graça de Deus para com os gentios. Paulo estava preso justamente porque ele tinha anunciado a salvação para aqueles que até então não tinham salvação. É tudo isso que Paulo está falando conosco, desde quando nós começamos a estudar o capítulo 1. Que Deus tinha um plano secreto na eternidade. E que o plano secreto de Deus é que na plenitude dos tempos, ou seja, no momento certo do tempo, no momento certo na história da humanidade, o seu filho veio ao mundo e entregou-se em resgate, não somente dos judeus, mas de todo aquele que nele crê. E nós, que não éramos o povo da aliança, que éramos alheios às promessas de Deus, fomos introduzidos na comunidade de Deus, na família de Deus, no corpo de Cristo, por meio da fé. Por causa disso, por causa de anunciar essa mensagem é que Paulo estava preso. Então, esse discurso de Paulo, e principalmente no versículo 13, que ele diz: não desfaleçam por causa das minhas aflições, é justamente contrário àquela visão triunfalista, porque hoje é inaceitável, em todas as esferas do relacionamento humano, na esfera dos negócios, do trabalho, do ensino e da religião, que o líder sofra. O líder ele tem que ser bem sucedido, o líder tem que ter um carro melhor do que todo mundo, ele tem que morar com conforto, porque se o líder não for bem sucedido, que tipo de confiança, que tipo de ânimo ele vai transmitir para os liderados? É uma visão distorcida. O nosso líder mor, o nosso principal líder, sofreu numa cruz, injustamente. As mesmas pessoas que ele havia curado, os mesmos cegos que ele havia aberto os olhos, os mesmos aleijados que ele havia levantado, as mesmas pessoas que ele havia alimentado com pães, milagrosamente, na semana seguinte diziam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Ele disse: se chamaram Beelzebu ao pai de família, que dirá aos seus criados? Nós somos os criados de Jesus, nós somos os seus servos. Então, nós também podemos passar pelo sofrimento. E nós precisamos olhar no sofrimento quais as suas causas, podem ser duas, e se sofrermos por causa da justiça, então temos do que nos alegrar. Porque nós podemos sofrer por causa da injustiça. Por exemplo, você fica louco e furta um bem, é pego e preso. Ficar preso é um sofrimento, né? Mas você foi preso porque roubou, porque furtou. Então, você está pagando a pena temporal por causa do seu pecado. Você perde a cabeça, cai em adultério, sua esposa ou seu esposo não aceita essa situação,
você perde o seu casamento, você é afastado dos seus filhos, e isso traz sofrimento. Mas essa é a pena temporária pelo seu pecado. Mas se nós sofrermos fazendo a justiça, Paulo estava sofrendo por causa que ele estava fazendo a justiça. E as causas do sofrimento de Paulo, no versículo 1 e 2, ele então diz a respeito da sua prisão, né? Ele começa dizendo assim: por causa disso, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por causa de vocês, os gentios. Se é que vocês sabem que eu estou preso. Que o Paulo deduziu que da época que ele plantou a igreja em Éfeso, a época que ele escreveu a carta, algumas pessoas pudessem não saber que o Paulo estava preso. Então ele fala assim: se é que todos vocês aí sabem que eu estou preso, deixa eu explicar para vocês o motivo que eu estou preso. E tudo que ele escreve do versículo 3 até o versículo 12 é uma explicação do motivo pelo qual ele estava preso agora. E ele diz assim, dos versículos 3 a 7, ele diz que o motivo da sua prisão é porque ele tinha um conhecimento de Deus e ele tinha uma missão. Então o fato de lhe ter sido dada a missão de revelar o plano secreto de Deus em salvar homens de todo o mundo, trouxe para o Paulo, colocou sobre o Paulo, nos seus ombros, uma grande responsabilidade. Paulo sabia de algo que não havia sido revelado ainda. Ele diz assim no versículo 3: Como me foi esse mistério revelado pela manifestação, como um pouco antes vos escrevi, de que os gentios são herdeiros das mesmas promessas de Israel, escrevi para vocês agora há pouquinho, por causa desse mistério que me foi revelado. E eu tenho uma mensagem, e eu preciso transmiti-la. E por causa dessa minha missão e da minha fidelidade a essa missão, eu estou aqui agora preso. Irmãos, nós como igreja hoje, aqui neste lugar, aqui em Vera, no norte do Mato Grosso, nós temos uma missão de pregar o arrependimento, o evangelho da salvação, de dizermos aos pecadores: arrependam-se dos seus pecados, convertam-se ao Senhor, vivam de maneira agradável ao Senhor, creiam em Jesus Cristo para a salvação. Por vezes nós vamos encontrar resistência a essa mensagem. Nós estamos cercados, nós muitas vezes fazemos até piada com isso na rede social, a respeito do politicamente correto. Mas nós estamos cercados disso. Alguns irmãos aqui são funcionários públicos. E nós sabemos que no funcionalismo público existe uma agenda contrária aos valores cristãos e que muitas vezes, se nós nos manifestarmos conforme o nosso valor, nós vamos encontrar problemas. Mas nós precisamos permanecer fiéis à nossa missão. Nós temos uma missão, é de dizer ao pecador: arrependa-se, mude os seus caminhos, deixe o seu pecado, deixe a sua incredulidade, venha para Jesus, confie nele, foi por você que ele morreu naquela cruz. E muitas vezes nós vamos ser taxados como fanáticos, religiosos, fundamentalistas. Mas nós precisamos nos manter íntegros a essa mensagem e a essa missão. Em conformidade com o que Jesus ensinou, a quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais é dado, mais é cobrado. Cada dia o Senhor tem nos dado mais conhecimento dele. Cada dia nós temos aprendido mais do seu evangelho. E nós precisamos guardar a responsabilidade de não distorcer essa mensagem, de não nos escondermos a responsabilidade de conhecermos o evangelho de Jesus. Na sua casa, talvez você tenha parentes que não servem a Jesus. No seu trabalho, talvez você tenha colegas que não servem a Jesus. Talvez você tenha superiores, líderes que não servem a Jesus. Talvez o seu empregador não sirva a Jesus. Talvez seu subordinado não sirva a Jesus. Seus vizinhos não sirvam a Jesus. Mas é a você quem Deus deu uma missão. Você tem uma mensagem, o evangelho da salvação.
E você pode compartilhar com essa pessoa. Você não precisa ser um pregador eloquente, articulado nas palavras. Você tem que falar para as pessoas que estão todos os dias do seu lado o que Jesus tem feito na sua vida. Como Ele tem transformado o seu coração, a sua maneira de enxergar o mundo. Como isso tem transformado a maneira com que você e o seu esposo, você e sua esposa se relacionam agora. Como que é que você e seus filhos, como é que seus filhos se relacionam agora? Como é que você honestamente, francamente, com dignidade se porta nos negócios, no trabalho? É isso que é pregar o Evangelho, é testemunhar, é contar para as pessoas como tem sido aprender de Jesus, conhecê-lo, participar da comunhão no corpo dele, nessa igreja. Não existe segredo nenhum, não é preciso curso nenhum para isso. É preciso ter uma experiência genuína com Jesus, é preciso falar dela para as pessoas. É preciso transmitir os seus valores. Paulo tinha um conhecimento que não foi dado saber a outra pessoa, mas primeiramente a ele. Ele fala algo interessante para nós no versículo 4, ele fala assim: por isso quando vocês lerem, vocês poderão perceber a minha compreensão desse plano secreto que Deus tinha em Cristo. Quando vocês lerem, aqui tem um destaque para o fato de que esse mistério da salvação do mundo, que não havia sido revelado a nenhum profeta do passado, agora pode ser entendido por aqueles que leem a doutrina que o Paulo escreveu. Que privilégio! Irmãos, Davi, Salomão quiseram conhecer o plano secreto de Deus e não foi revelado a eles. Os profetas todos, Isaías, Jeremias, quiseram falar do plano secreto de Deus e não foi dado a eles. Não foi dado conhecer a Abraão, não foi dado conhecer a Isaac, não foi dado conhecer a Jacó, não foi dado conhecer a Moisés, nem a Josué e nem a um outro homem no passado. Eles viam sombras, eles viam a imagem distorcida da salvação de Deus, que agora, por meio dos santos apóstolos e profetas do Novo Testamento, foi nos revelado que eu e você, apesar dos deméritos, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa imperfeição, temos aceitação de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Quando nós lermos, ler para compreender. Paulo diz em 2 Timóteo 4,13, aplica-te à leitura. Apocalipse 1,3 diz, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia. É por meio disso, a mensagem do Evangelho, a missão que Deus tem te dado para você anunciar na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, está nas páginas desse livro. É por meio da leitura que nós podemos compreender o Evangelho. Versículo 8, Paulo fala assim, a mim, o menor de todos. E aqui Paulo faz um trocadilho com o significado do seu nome, porque Paulo significa pequeno. A mim, pequeno, não qualquer pequeno, o menor de todos os apóstolos, o menor de todos os irmãos. É uma demonstração aqui de genuína humildade de Paulo. Não é falsa humildade, é verdadeira humildade. Apesar de ele ter sido confiado tamanha revelação, ter sido dado a ele coisas que não foi dado a outros profetas do passado, isso não o fazia melhor do que ninguém. Isso é importante. Nós temos o privilégio de estarmos reunidos aqui essa noite para ouvirmos a palavra de Deus, para conhecermos o seu santo evangelho, para entendermos cada dia mais qual é a sua vontade para as nossas vidas, mas isso não nos faz melhor do que aquelas pessoas que estão lá fora. Isso nos faz mais responsáveis em relação a elas. Eu vou dizer isso de novo para você, irmãos. Guarda no teu coração. Você está aqui para aprender sobre Jesus, para conhecer a respeito do Evangelho. E isso não vai te fazer melhor do que ninguém lá fora. Ao contrário, isso vai te fazer mais responsável em relação a eles. E qual é, então, qual é o conteúdo daquilo que Paulo
precisava anunciar. Ele diz assim, versículo 8: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado a graça de anunciar entre os não-judeus por meio do evangelho. Anunciar então, primeiramente, a graça às nações, anunciar por meio do evangelho aos gentios. Esse é o motivo da sua prisão. É um privilégio para ele falar com um não-judeu a respeito da graça e da salvação de Deus. E aí ele fala, anunciar as riquezas insondáveis, incompreensíveis. As coisas de que nós aprendemos aqui, irmãos, são incompreensíveis para nós. É crer que Deus nos amou, apesar de nós sermos imperfeitos, apesar de sermos preguiçosos, apesar de sermos presunçosos, apesar de muitas vezes levarmos a coisa de qualquer jeito, Deus mesmo assim nos amou. É uma riqueza incompreensível, insondável. Nós nos alegramos quando vemos uma criança, nós nos alegramos quando nós vemos um casal recém-casado, nós nos alegramos com tantas coisas lindas que existem nesse mundo, mas essas coisas não são nem de se comparar com as coisas que nós teremos na eternidade. São riquezas insondáveis. Segunda coisa é demonstrar a comunhão desse plano secreto. Nós temos o dever de demonstrar de maneira prática e objetiva a nossa comunhão, o nosso relacionamento uns com os outros. Nós não somos irmãos da boca para fora, nós não somos irmãos no rol de membros da igreja apenas, nós somos irmãos no sangue de Jesus. Demonstrar a comunhão do plano secreto de Deus. Fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus. A palavra que Paulo usa aqui para multiforme é que tem muitos lados, como um diamante lapidado, que tem muitas faces, muitas facetas. A sabedoria de Deus é assim. Ela não é uniforme. Deus não quer que sejamos todos igual soldadinhos de chumbo, todo mundo igualzinho. Não, eu tenho uma história, eu tenho um passado, eu tenho uma trajetória, eu tenho um costume, eu tenho uma personalidade, e você tem outra, e o irmão tem outra, e Deus quer operar por meio dessa multiforme sabedoria, redimindo a cultura, derrubando o muro de separação e inimizade cultural que possa haver entre mim, que sou lá de São Paulo, e você que veio do sul para cá, o outro que veio do Maranhão para cá, porque a sabedoria de Deus é multifacetada, com uma pedra preciosa lapidada que tem muitas faces. É o nosso dever anunciar as riquezas insondáveis, demonstrar a comunhão e fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus. A igreja tem, portanto, o privilégio de manifestar essas coisas. Diante de quem? Paulo fala no versículo 10, fazer conhecida a multiforme sabedoria de Deus aos principados e potestades nos céus. A palavra que Paulo usa aqui para descrever os poderes angelicais, anjos e demônios que estão nos céus, principados e potestades, significa governos e magistrados. Imagina que a igreja tem o dever de fazer conhecido aos governantes de Vera, aos governantes do Mato Grosso, aos governantes do Brasil, a multiforme sabedoria de Deus, e aos magistrados, aos juízes, aos doutores. Mas Paulo está falando que não é a esse juiz, não é a esse doutor, não é a esse governador, a esse prefeito, a esse vereador, esse delegado, essa autoridade perecível aqui da terra, mas são os principados, os governos e as potestades, os magistrados nos céus. Por meio da obra que Deus opera no meio da igreja, até os anjos ficam de queixo caído. Como Deus foi sábio no seu plano. Fazermos conhecida a multiforme sabedoria de Deus diante dos principados e das potestades nos céus. Então você imagina que Deus escolheu a nós,
fracos, humildes, pequenos, para causar espanto e admiração, para fazer cair o queixo dos anjos no céu e dizerem como Deus é sábio por meio da sua salvação. Versículos 11 e 12. Então, porque nós temos uma mensagem, porque nós temos um conhecimento, porque nós temos uma missão de fazer revelar essas obras magníficas de Deus, nós adentramos com ousadia, confiança e fé a presença de Deus. Nós sabemos que nós somos agentes de um eterno propósito de Deus. Versículo 11. O que nós estamos fazendo aqui essa noite foi planejado na eternidade passada. E isso deve nos ser motivo, deve nos levar adiante, deve nos fazer prosseguir, ainda que no meio disso nós experimentemos sofrimento. Veja, Paulo está preso. Paulo sofreu perseguição por causa dos judeus, porque ele estava comprometido com a mensagem que Deus lhe revelou, de que eu e você, que não somos judeus, também podemos ser salvos. Paulo não negou essa responsabilidade, isso lhe custou a prisão. Paulo já tinha sofrido naufrágios, já tinha sido apedrejado, já tinha sido açoitado em praça pública. E agora estava preso por causa da sua fidelidade. E ele diz assim: isso nos traz ousadia, confiança, que nós temos acesso ao Pai por meio da fé em Jesus Cristo. Porque nós estamos participando aqui do eterno propósito de Deus. As minhas prisões, as palavras de Paulo, as minhas prisões em Cristo são o eterno propósito de Deus se cumprindo. É dessa maneira que nós temos que lidar com o sofrimento. Se nós nos comprometermos a sermos fiéis com os valores do Evangelho, isso pode nos trazer problemas. Pode nos trazer problemas no nosso trabalho, pode nos trazer problemas entre os nossos amigos, pode nos trazer problema na nossa casa, mas nós precisamos permanecer fiéis, mas nós precisamos nos manter firmes e confessarmos a Jesus. Ele diz: não sofram, versículo 13 novamente, não sofram, não desanimem por causa dos meus sofrimentos, porque isso é a glória de vocês. Sofrer por causa da fidelidade do Evangelho não é motivo de desânimo, é motivo de gloriar-se, é motivo de alegrar-se. Jesus, no Sermão da Montanha, disse aos seus discípulos: e vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Mas quando isso acontecer, alegrem-se, exultem, porque foi assim com os profetas antes de vocês. E vocês serão levados às autoridades, e vocês serão açoitados e perseguidos por causa do meu nome. Alegrem-se, porque nesse dia é grande a recompensa que vocês estarão recebendo nos céus. Então Jesus viveu o seu ministério, ensinou os discípulos, curou enfermos, expulsou demônios, foi morto na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, deixou instrução aos seus discípulos, subiu ao céu. E os seus discípulos receberam o Espírito Santo. E quando eles receberam o Espírito Santo, então eles começaram a anunciar que Jesus era o Salvador. E então as autoridades dos judeus em Jerusalém mandaram prender Pedro e João e açoitaram eles porque eles estavam pregando o Evangelho. E quando eles receberam os açoites das autoridades dos judeus, eles se alegraram, eles falaram: está acontecendo conosco aquilo que o Senhor falou que aconteceria. Eles não disseram assim: ah, Senhor, por que isso está acontecendo com nós? Mas nós estamos sendo fiel à tua palavra, estamos pregando o Evangelho para as pessoas e estamos sendo açoitados, chicoteados. Não, eles disseram, olharam um para o outro e disseram: está acontecendo conosco aquilo que o mestre disse que aconteceria, então nós estamos fazendo a coisa certa. Irmãos, o cristão tem que se alegrar, se necessário for, padecer algum sofrimento, para não negar a sua fé em Jesus. Se necessário for, porque nós somos co-herdeiros do reino de Deus, porque nós temos a entrada
na aliança. Não é certo que todo cristão deva sofrer. Não. Pelo contrário, nós vivemos num lugar, num país que tem certa liberdade religiosa, em que a perseguição que nós sofremos é mínima. Eu lembro que quando eu comecei na igreja, a primeira oposição que eu recebi foi dentro da minha própria casa. Minha mãe dizendo, não, mas você nasceu numa religião, você sempre foi dessa religião, você tem que ficar nessa religião. E eu persisti, falei, não. Chamo minha mãe de mamãe. Falei, não, mamãe, deixa eu ir na igreja. Deixa eu ir lá, tô gostando, tô indo junto com o Eric, a Mariana também tá indo junto. Aí, ela falou assim, primeiro ela me pressionou para eu não ir. Não, você não tem que ir nessa igreja, você tem que ir na nossa. Depois que ela viu que não ia ter jeito mesmo, que eu ia ir, ela tentou me desanimar. Ela falou, não, você é assim mesmo. Você começou a fazer aula de capoeira, depois você fez 6 meses e parou, depois você treinou futebol 2 anos e parou. Você vai começar a ir na igreja agora que você está animadinho, daqui a um pouco você desanima e para e não quer mais saber de nada. Ela falou para mim. Bom, ainda bem que minha mãe estava errada, né? Já fazem 11 anos e eu sou um pastor. Estou aqui falando do evangelho, encorajando vocês. Mas quando eu me converti, também eu sofri uma certa rejeição, uma certa oposição no meio dos meus amigos. Porque eu tinha hábitos iguais aos dele. Porque eu gostava de beber junto com eles. Porque eu gostava de fazer coisas que não convinha mais. Então eu comecei a ser o chato, o careta, o quadrado. Não era mais legal. Não era mais legal convidar eu para ir nos lugares. Porque eu não ria mais das mesmas piadas. Então, também comecei a sofrer esse tipo de zombaria e chacota no meu trabalho. Mas isso deve nos encorajar. Nós estamos no caminho certo. Nós precisamos nos manter fiéis ao Senhor. Então, repito, não é certo que todo cristão deva sofrer. Também não vamos divinizar o sofrimento, buscar o sofrimento. Mas, como testemunhas fiéis, todos nós estamos sujeitos. E temos que estar preparados para, se preciso for, mesmo pressionados, não negarmos a Cristo na sociedade, não negarmos a Cristo na escola, não negarmos a Cristo no nosso trabalho, não negarmos a Cristo na nossa família. E nós temos visto cada vez mais ao nosso redor uma desconstrução dos nossos valores cristãos. Jesus nos alertou. Mateus 10, 32 e 33. Se me confessarem diante dos homens, eu os confessarei ao meu Pai no céu. Se, porém, vocês me negarem diante dos homens, eu os negarei diante do meu Pai no céu. Por causa da nossa fidelidade a Cristo, nós podemos sim ser tentados e podemos sofrer perdas. Podemos perder nossas propriedades, podemos perder os nossos direitos, podemos perder a nossa liberdade, podemos perder inclusive até a nossa própria vida. Mas que isso não seja motivo de desânimo para nós, mas que essa seja a nossa glória. Conforme 1 Pedro 3, de 14 a 18, Pedro diz assim, mas se sofrerem por amor à justiça, serão bem-aventurados. Não se perturbem por isso, antes santifiquem a Deus os seus corações, estejam preparados para responder bem a quem lhes questionar o motivo da sua esperança. Mantenham uma boa consciência para que naquilo que lhe caluniam sejam envergonhados os que blasfemam da sua boa conduta em Cristo, porque é melhor sofrermos fazendo o bem do que fazendo o mal, se Deus assim o quiser, pois Cristo também sofreu, o justo em lugar dos injustos. Então que nós estejamos preparados, irmãos, para lidar com o sofrimento de maneira correta. Não estamos buscando o martírio, não estamos buscando o sofrimento, mas também não negaremos a Jesus, ainda que nós sejamos pressionados. Que as nossas tribulações, as nossas aflições e angústias não seja motivo de desânimo, nem para nós, nem para os nossos irmãos, mas que seja motivo de, com mais ousadia, de com mais fé e com mais confiança, eles também permanecerem fiéis a Cristo. Graças a Deus. Vamos orar nesse momento e depois vamos participar da ceia do Senhor. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós oramos a Ti agora. Eu te peço, aplique essa palavra aos corações dos meus irmãos, que eles possam crer e confiar no Teu Santo Evangelho. Pai, que nós possamos permanecer fiéis a Ti na nossa sociedade,
mesmo cercados, meu Deus, de valores contrários aos que nós encontramos na tua santa palavra. Mesmo, Senhor, vivendo num mundo de trevas, numa geração má e incrédula, no mundo que jaze no maligno, nós possamos permanecer fiéis a Ti, aos Teus preceitos, aos Teus mandamentos. Senhor, que nós possamos encarar com confiança, com ousadia, a nossa missão de anunciar qual tem sido a nossa experiência de salvação em Cristo. Eu te peço, Pai, fortalece o coração desses meus irmãos, que eles se encorajem cada dia mais e mais para aprender de Ti e para ser fiel ao Teu ensino. É a oração que nós dirigimos a Ti, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.